A paz, Senhor, boa noite a todos. Estão ouvindo, não? Pai do Senhor a todos, meus irmãos. Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor Gilberto. Pai do Senhor, irmão Vicente, meu querido amigo. Pai do Senhor, Fabiano, santo de Deus. Paz e graça, meus irmãos. Pai do Senhor, pastor Gilberto. Oh, glória a Deus. Como é bom estar com vocês. Então, nós vamos começar. Graça e paz a todos e a todas. Nós estamos para mais uma aula do SETAI, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos estudando a disciplina Livros Poéticos. Nós estamos com a intenção de concluir hoje o livro do Eclesiastes. Então, antes de entrarmos na nossa disciplina, nós vamos dar alguns avisos. Né? Primeiro, o irmão Jailson, um amigo muito querido, uma pessoa especial para mim, perguntou, em nome de outros alunos também, sobre como será o trabalho. Né? Então, o trabalho será assim. Nós estamos estudando livros grandes, né? E complicados. Então, quando a gente vai estudar, o professor divide a disciplina com os alunos, porque é impossível, mesmo que a carga horária seja enorme, que ele ministre tudo. Então, o que nós fizemos? O professor geralmente fica com os mais difíceis e os maiores. Eu vou ministrar nessa cadeira já Eclesiastes, Salmos, tá? E Jó, que é mais complicado. Os alunos vão estudar no livro do Bicon, o comentário bíblico Bicon, que é bem resumido. Os alunos vão estudar, vão dar uma lida nos livros de Cântico dos Cânticos e Provérbios. E aí, eu peço a vocês que façam, ao lerem, faça perguntas e dê a resposta tirada do livro, como é. Então, você vai ler o livro do Bicon, Provérbios, e você vai tirar desses provérbios algumas perguntas, vai fazer algumas perguntas, e você vai mandar, assim, número 1, pergunta, embaixo, resposta, R, resposta. Aí você vai colocar a resposta. E aí, você vai mandar para mim, por e-mail, gilberto.ragadol@gmail.com. Aí vocês vão mandar para mim, tanto de Provérbios quanto de Cântico dos Cânticos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as próprias perguntas que vocês fizeram e mandaram para mim e escolher 10. E aí eu vou fazer a prova, que essa prova vai substituir o trabalho. Doravante, de agora em diante, será assim. Então, o aluno lê o livro, elabora perguntas que tem lá no livro, e ele mesmo olha para o livro, lendo o livro, ele manda
a resposta. Tira lá do livro a resposta, coloca, tá aqui a pergunta, tá aqui a resposta. Aí vai mandar para o meu e-mail, assim, Jailson Fulano da Silva. Provérbios, perguntas. Basta 10 perguntas de cada livro. 10 de Provérbios, 10 de Cântico dos Cânticos. Então, você manda 10 perguntas e bota as respostas tiradas do livro. Deu para entender, pessoal? Como é o nome do livro do bico, do Bego, pastor? Do bico? Você está dizendo o nome, meu filho. Ah, é só o nome mesmo, bico. Eu pensei que era bico, é provérbio que tinha. Meu filho. Nós vamos ler na Bíblia mesmo, o livro de provérbio, Eclesiastes, e ler o livro do bico. Cântico dos Cânticos. Provérbios e Cântico dos Cânticos. Tá bom, meu querido amor? Amor da Tá minha vida. certo. Tá bom, meu amor. Então, deu para entender, pessoal? Eu, pastor. Deu para entender aí, Jailson? Que você já tinha entendido? Já, pastor. Vou só falar para o Vicente, porque senão ele vai perguntar para mim, pastor. É comentário bíblico bico, Vicente. Eles sabem. Então, de agora em diante vai ser assim. Quando eu mandar, vocês fazem as perguntas, né? E aí as 10 melhores eu vou colocar aqui. Tá? E se vocês quiserem depois até trocarem as perguntas um com o outro, para facilitar. Então, tudo entendido, pessoal? Sim, senhor, pastor. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Aqui em novembro, nós teremos. Deixa eu pegar um maior. Hoje é que dia aí, pessoal? 6, pastor. 6 de novembro. Uhum. Então, vocês já sabem que na nossa quinta-feira, que é dia 23, nós teremos a nossa aula presencial. É isso, pessoal? Lembrado? Sim. Lembrado. Então, na nossa quinta-feira, então, nesse dia, no dia 21, não haverá aula. A aula será
na quinta-feira, certo? Quando chegar mais perto, eu aviso de novo. Então, vamos lá. Vamos agora para a nossa aula de hoje. Alguma pergunta? Deu para entender, pessoal? Eu tinha anotado a aula errado, pastor. Tinha anotado, era dia 30. Dia 30? É. Eu não estou vendo, não. Deixa eu conferir, que aí eu mando para vocês de novo. Tá, eu vou olhar no grupo. Certo. Então, pessoal, vamos lá. As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se estrague e produza mau cheiro. Do mesmo modo, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Senhor nosso Deus, o Pai, nós estamos nesta hora na tua presença, pedindo a tua misericórdia, a tua graça, a tua direção, pedindo que fale conosco, pedindo que nos proteja, pedindo que nos instrua, pedindo que a luz do teu Espírito resplandece em nosso coração e nosso entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, hoje nós vamos tentar chegar ao capítulo 10, 11 e 12. Então, o sábio, agora o correleto, né, ele vai falar da necessidade da sabedoria. Então, sabedoria na Bíblia é a Hormá, no hebraico, né, e a Sofia, no grego. Sabedoria não é apenas aquilo que nós temos hoje, né, como intelectualidade, como alguém muito instruído, muito culto. Mas a sabedoria é o temor do Senhor, é andar nos caminhos do Senhor, enquanto que a loucura, a tolice, o nécio, né, o falto de sabedoria é aquele que não teme a Deus, que não procura andar, nem compreender a sua vontade para as suas vidas. É claro que também tem o seu elemento intelectual de instrução, mas é uma instrução, acima de tudo, prática. Então, Salomão agora, o mestre, que é o correleto, ele vai dizer o seguinte, que as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se estrague e produza mau cheiro. Então, ele começa, aí vai uma série de analogias. Naquela época, as pessoas pegavam as pétalas das rosas e misturavam com óleo e faziam perfumes e guardavam. Mas uma mosca podia cair ali e estragava todo aquele perfume, principalmente contaminando e apodrecendo e transformando algo caro, precioso, cheiroso, em algo com fedor. Então, ele diz que, do mesmo modo, um pouco de insensatez, um pouco de falta de temor a Deus, um pouco de falta de sabedoria, assim como uma pequena mosca pode estragar um perfume, tá? A insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Ou seja, a pessoa está numa reunião e as pessoas estão dando ideias sábias. Basta que alguém ali meta os pés pelas mãos para acabar, para desandar quase tudo. Aí ele diz o seguinte, que o coração sábio, que aqui na verdade é o homem sábio. Oi? Então, só uma coisa, o senhor não mandou esse material aí pra gente, não. Mandou só o capítulo 11 e 12. Eu mandei. Esse material. Não, o que o senhor não mandou agora, não foi? Não, mas esse material aqui, eu já tinha mandado separado. Esse é meu aqui, é porque eu juntei tudo. Eu mandei o capítulo 9 separado, capítulo 10 separado, e agora eu mandei o capítulo 11 e 12 hoje. Tá certo, desculpa. É porque Não, eu só vi a segunda parte do capítulo 10. Tem... Aí eu tava procurando aqui, mas o senhor mandou outra parte, não foi? Foi.
É Que porque deve estar na continuação do 9 eu, aqui, não- tá? eu não mandei o 10, a segunda parte. Isso, Hoje eu foi. mandei o 10, o 11 e o 12. Não, o de hoje só tem o 11 e o 12 só. Pois é, eu não já tinha mandado a segunda parte do 10, amigos. Sim, sim. É porque o senhor tava comentando a primeira, né? É, no Isso que eu me 9, confundi aqui. no 9 eu mandei é, A primeira parte do 10. a primeira parte do 10. E depois eu mandei a segunda parte, por isso que eu botei segunda parte para vocês não confundirem. Então, Pronto. Tá bom, perdão. que é isso? Obrigado. O coração do sábio inclina-se para a direita, o coração do tolo, então, ele vai fazer um contraste. Na Bíblia só tem dois tipos de ser humano: o sábio e o tolo. Tá? O que teme a Deus e o que não teme. E aí ele diz, inclina-se para a esquerda. Então, na direita significa inclinar-se para o caminho certo, para a direção de Deus. O caminho esquerdo é o caminho errado, o caminho equivocado. Ele diz, mesmo quando anda pelo caminho, falta entendimento ao tolo. E ele mostra a todos que é tolo. Ou seja, mesmo quando ele resolve andar pelo caminho certo, tá? Aí ele se inclina com a sua maneira de viver, a sua maneira de viver vai traí-lo, vai denunciá-lo, vai dizer, esse aqui está tentando andar nos caminhos do Senhor, mas ele, na verdade, é um ímpio, é um incrédulo. Aí ele diz, se a indignação do governador se levantar contra ti, deixa eu ver se eu aqui. Agora ele vai dizer, para mim, para você, questão do autocontrole, da atitude correta diante da ira, que é muito difícil para todos nós. Ele diz, se a indignação do governador se levantar contra ti, não deixes o teu posto. Ou seja, o Derek Kidney, ele diz assim, é melhor ter apenas uma pessoa com raiva do que duas. Então, se a pessoa estivesse na frente de um governador e o governador estivesse com muita raiva, falando de forma áspera, ou o patrão, ou o líder, ele diz o seguinte, não deixe do seu posto, ou seja, não responda à altura, não pague na mesma moeda. Ele diz assim, pois a calma evita grandes erros. Ou seja, ele diz, se ele está com raiva, furioso, deixe que só ele quite. Aí ele diz assim, há outro mal que vem debaixo do sol, semelhante ao erro cometido pelo governador. Ou seja, ele vai falar agora de governo inexperiente, de liderança sem o devido alinhamento, sem o devido preparo. Aí ele diz assim, cometido pelo governador, a tolice posta em grande dignidade e os ricos assentados em lugar inferior. Tenho visto servos montados a cavalo e príncipes andando a pé. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, eu vi uma coisa, um mal terrível na administração. Eu vi que as coisas estavam invertidas de ponta cabeça. Quem era para andar a cavalo era o príncipe. Quem tinha instrução era o príncipe. Mas ele disse, eu vi príncipes tratados como escravos. E escravos tratados
como príncipes. Ou seja, neste governo imaturo, ele deu, isso não é novidade, a Eclesiastes é tremenda, a Bíblia, é bom ler a Bíblia. Ele deu posição alta no seu governo a pessoas despreparadas. E aí, ele diz, eu vi escravo, não é o escravo literal, mas a pessoa que estava despreparada para assumir o cargo. E ele disse, aqueles que estavam preparados, estavam no lugar dos escravos, ou seja, nos postos mais baixos, servindo a quem não tinha nenhuma capacidade. Isso é coisa de governo, isso é coisa de liderança em todas as áreas. Muitas vezes as pessoas cometem esse tipo de coisa. Colocam fulano no lugar para o qual ele não estava preparado. E quem estava preparado fica lá atrás. Então ele diz, olha, isso aí é um absurdo. Aí ele vai continuar. E na hora que vocês quiserem interromper para fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Ele vai falar de lições tiradas da vida cotidiana. Ele vai dizer que para tudo a gente precisa de sabedoria. E ele vai dizer que sem essa sabedoria, na vida cotidiana, a gente vai muitas vezes se dar mal. Ele diz, quem abre uma cova, cairá nela. Então, naquela época, era muito comum as pessoas fazerem armadilhas, cavando um buraco e depois cobrindo. Eu lembro até do meu tempo de criança, preciso me tratar destas coisas, do tempo do fogo. Então, ele diz, olha, a pessoa cavou um buraco, cobriu e esqueceu e acabou caindo nela. Também isso era visto como armadilha, como uma linguagem não literal, uma linguagem conotativa, que eram as ciladas que as pessoas armavam umas para as outras. Davi muitas vezes diz, cova, cavaram para mim. Aí diz assim, e quem derrubar um muro, uma cobra o morderá. Então, naquela época, por ser um país de muitas pedras, e até hoje, em países, em montanhas, na Europa, eu gosto muito de ver aquelas coisas, no Brasil, nós temos muros feitos colocando pedra sobre pedra. Então, muitas vezes, até há um muro muito vasto no centro-oeste, feito pelos escravos. E o que acontece? E quem derrubar um muro, uma cobra o morderá. Então, isso aqui pode ser também a questão de a pessoa derrubar o muro do vizinho. Ou querer ampliar o seu terreno, como diz Provérbios. Não remova os marcos antigos. Então, naquela época, as pessoas sabiam onde começava e onde terminava o seu terreno, a sua propriedade. Então, ser picado por uma cobra pode ser literal, a pessoa está mexendo ali naquelas pedras, e aí dá um ninho de cobra, ou encontrar um dono que virou uma cobra porque ele está invadindo o seu espaço, tomando as suas terras. Aí ele diz assim, quem remove pedras se machucará com elas. E o que racha lenha, corre perigo. Então ele está dizendo, em todas as áreas da vida, a vida é uma coisa que nós estamos sujeitos a perigos constantes. Por isso nós precisamos agir de forma sábia. Ele diz, olha, toda pessoa que remove pedras, que vai catar pedras, que vai juntar pedras, que vai construir parede, fica com as mãos dilaceradas. Está sujeito a se rasgar com as pedras. Então, a questão não é a gente ver
versículo por versículo, mas o todo. O que ele quer dizer? Ele está querendo dizer que em todas as áreas da vida nós estamos sujeitos a cair na cova que a gente cavou, a ser mordido por uma cobra, a se machucar com pedras ou no trabalho. E o que racha a lenha corre perigo, porque geralmente o cabo do machado ele sai, né? A pessoa pode errar o golpe. Aí ele diz, se o machado perder o corte e não for afiado, é preciso muita força. Então ele diz o seguinte, pessoal, vocês sabem, eu li a história de um lenhador, né? Esse lenhador antigo estava procurando, ele era acostumado a cortar muitas árvores, né? E muita lenha. E aí um dia um jovem o desafiou e o jovem não parava de cortar árvores. E o idoso, não, o já experiente, parava. De tempo em tempo ele parava. No final, o idoso ganhou. E aí o jovem foi perguntar, rapaz, você parou? E eu não parei. Como é que você cortou mais árvores do que eu? Disse, porque eu parava para, como a gente chama aqui, amolar, para afiar o machado. Então ele produzia muito mais, usando menos força. Então ele não se desgastava tanto e acabava com uma produtividade maior. Então, aí ele diz, tudo isso aqui é para chegar aqui, ó. Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Então ele fez um monte de coisa. Ele diz, olha, em tudo nós precisamos de sabedoria. Aí ele diz, se a cobra morder antes de estar encantada, para que existe o encantador? Então, vocês sabem que é comum nas terras, né, do Oriente, aqueles encantadores de cobra. Mas o sábio está dizendo que aquela pessoa está tão acostumada a encantar a cobra, é tipo quem mexe com eletricidade. Às vezes a pessoa está tão acostumada, sabe tanto, que ela já não toma mais os devidos cuidados. Então, Salomão diz o seguinte, se a cobra picar antes de estar encantada, ele perdeu sua apresentação. Naquela época, como hoje a gente vê, as pessoas ganhavam dinheiro encantando cobras, e aí faziam uma espécie de apresentação, como fazem hoje na Índia, por exemplo, no Oriente, e aí eles ganhavam dinheiro com essas apresentações. Mas Salomão está dizendo o seguinte, ó, se ele não usar de sabedoria, se ele achar que é muito, já está muito tarimbado, que ele tem muita habilidade em encantar cobras, em lidar com cobras, que as cobras não picam, e ele não lembrar de hipnotizá-la primeiro, e ela o picar, perdeu a apresentação, perdeu o dia, perdeu o dinheiro e perdeu a própria vida. Tudo por falta de sabedoria. Aí ele vem dizer assim, que o tolo, Jesus disse aquilo que a boca fala, o coração. A boca fala que o coração está cheio. Assim, as palavras da boca do sábio são agradáveis. Não quer dizer com isso que o sábio seja aquela pessoa que é um bajulador, que é só autoajuda e que só diz o que as pessoas querem ouvir. Não. Quer dizer, antes de tudo, que as palavras do sábio são tão pertinentes, tão adequadas ao momento, tão corretas, servem tanto de diretriz para as nossas vidas, que acabam sendo agradáveis de ouvir.
Ele diz em contrário, que é o que eu me lembro muito recente, mas os lábios do tolo o devoram. É como se ele devorasse seu próprio corpo. As palavras dele o devoram, o destroem. No início, as palavras da sua boca são tolices, e no final, são loucura. É uma coisa que vai aumentando, tem gradação. Começa e é só bobagem. É coisa que não merece crédito. Mas no final se torna loucura perversa. Ou seja, gente que desandou, gente que saiu, e nós estamos vendo aí tanta gente que começou e foi para a política, e as palavras no começo eram bobas, mas aí ele começou a defender bandeiras que não eram para defender, e aí se transformou em loucura perversa. Aí assim, o tolo multiplica as palavras, ou seja, todo tolo é prolixo. Prolixo quer dizer é aquela mensagem espada, comprida e chata. Ele fala muito, mas não diz nada. Porém, ninguém sabe o que está por vir. Então, é um discurso desprovido de realidade. Quem poderá dizer o que acontecerá depois dele? É a pergunta do sábio. Ele diz, o tolo fala muito, diz um monte de coisa. Mas ele diz, quem pode dizer o que acontecerá amanhã? Hoje eu tenho visto em todas as redes sociais, o pessoal, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ah, mas o Hamas atacou Israel e Jesus está voltando. Essa turma parece que não viu quando Israel voltou. Não viu a guerra do Yom Kippur. Parece que não viu a guerra onde Israel derrotou 11 nações árabes. E sempre esse pessoal está repetindo a mesma coisa. E aí ele diz assim, o trabalho do tolo o deixa tão exausto que não consegue ir à cidade. É como se o pregador estivesse dizendo, olha, ele falou tanto, ele disse tanta bobagem, e ele não acerta nem sequer o caminho de casa. Ele não acerta, ele não sabe nem o caminho da cidade dele ou da cidade próxima. Se você disser assim, olha, fulano, me diga onde é que fica tal cidade, ele não sabe, ele vai dar o endereço errado. E aí eu vi aqui uma coisa tremenda do Charles Spurgeon, que diz assim, a entrada ao templo da sabedoria é o conhecimento da nossa própria ignorância. Vou ler de novo. A entrada ao templo da sabedoria é o conhecimento de nossa própria ignorância. Então, eu vou dando aula aqui, vocês podem me interromper à vontade. Aí agora ele vai voltar de uma forma mais ampla àquela situação do rei inexperiente e de um rei ideal, de um governador. Aí assim, ó terra, ai de ti quando teu rei é inexperiente. Em algumas traduções mais literais, é assim, quando ele é criança. E quando os teus príncipes se banqueteiam pela manhã. Ou seja, é a turma da farra. É uma turma tão inexperiente que a turma, os assessores, os legisladores estão se banqueteando, estão
Pela manhã eles estão na farra, eles estão na festa. Aí ele diz assim, ó terra feliz, ó terra, feliz de ti, se o teu rei é filho de nobres, e os teus príncipes comem no tempo certo para refazer as forças e não para beber disso. Então ele está dizendo, feliz é a terra onde os seus líderes não vivem na festa, não vivem para si, não esbanjam o dinheiro alheio, mas aqueles que o que gastam porque era necessário. E aí ele diz assim, o teto desmorona por causa da preguiça, a casa tem goteiras por causa da lerdeza das mãos. Ele já fica um provérbio agora. O teto desmorona. Naquela época, o teto era feito de galhos. E aí, em cima dos galhos, se colocava argila, barro, duro e molhado, que secava com o sol, ficava um teto. Né? Mas a pessoa não dava a manutenção necessária, de estar sempre reforçando, de estar sempre depois da ventania, das chuvas, né? De todas as intempéries da natureza, de estar ali olhando os galhos, os troncos que eles tinham colocado, se em cima não havia buraco. Então, ele diz o seguinte, o teto desmorona por causa da preguiça. A casa tem goteira por causa da herdeira das mãos. Isso aí é para nós. Né? Então, ele está dizendo, olha, esse povo aí, essa turma que está governando, que está liderando, seja político, seja na igreja, seja em qualquer área da vida, ele diz o seguinte, olha, se a gente for preguiçoso como era aquele lá, que a turma estava só querendo festa, a turma só queria, desde o amanhecer até o anoitecer, era estar na gandaia. Então ele está dizendo, ó, a casa vai cair. O teto vai desabar na cabeça de vocês. E o grande mal é que não desaba só na cabeça dos líderes, desaba na cabeça de todos aqueles que estão embaixo. Aí ele diz assim, o banquete traz diversão. Oi? Esses versículos aí são muito bons para a gente avaliar. Quando tiver assim algum obreiro ou alguma obreira na igreja que assim esteja sendo avaliado, né, quanto à sua maturidade para assumir algum ofício no Também, ministério, né? isso, Muito bom. Também. Não cometer erros, né? Porque depois se a casa cair, a culpa não é só dele, não. É de quem colocou ele lá, né? Mas em todas as áreas da vida, né? Isso aqui. Isso. Está aplicando na igreja, né? Onde houver uma liderança, pode acontecer isso. Então, em muitas igrejas, o teto já caiu, porque a pessoa não quis estudar, porque não se preparou. Então, a casa está caindo e a turma não está nem vendo que as pessoas estão indo embora. Como disse o irmão Fabiano, ele é pastor, você pode usar isso aqui, serve para nós. Né? Nós que somos Para a professores. gente se autoavaliar também, né? Nosso ministério, nosso serviço, né? Isso. Né? Então, vamos lá. O banquete traz diversão. E o vinho alegra a vida. Mas o dinheiro consegue tudo. Então, o sábio está dizendo o seguinte. É complicado a gente estudar versículo por versículo, porque a gente, às vezes, deixa ele pegar o todo. Ele está dizendo que aqueles líderes eram imaturos. E é uma liderança que queria a gandaia. Né? Eram líderes que foram lá porque
trabalharam muito para eleger o fulano, e aí o fulano agora foi eleito e, como recompensa, colocaram, né, essas pessoas em cargos para os quais eles não estavam. E aí eles foram usufruir dos benefícios da liderança. E aí passaram a fazer da vida uma festa. Né? E ele diz o seguinte: mas o dinheiro, olha, a gente quer diversão, a gente quer vinho, mas o dinheiro é que sem dinheiro não dá. Então tinha que aceitar suborno. Então muita gente, tanto na política da época, não vou nem falar na política de hoje, mas na liderança da época era gente que, para se deleitar, descobriu, rapaz, a gente precisa de dinheiro. Então vamos arrumar uma maneira. Vamos aceitar suborno, a velha corrupção, né? Não há nada de novo debaixo do sol, e é um livro muito pertinente. Aí ele diz assim: o dinheiro consegue tudo. Né? O dinheiro consegue tudo. Ou seja, se nós aqui fizermos abrirmos espaço para a turma fazer o caixa 2, com esse dinheiro a gente vai conseguir tudo. Farra, casa, enriquecer, festejar, viver a vida. Aí ele agora vai dar outro conselho. Não amaldiçoes o rei, nem mesmo em pensamento. Nem amaldiçoes o rico em teu quarto, porque as aves dos céus levarão as palavras, e uma criatura alada poderá espalhar o que disser. Ele diz: olha, a tendência nossa é chegar e abrir o verbo contra essa turma sem poder, denunciar, falar mal. E ele diz: tome cuidado, porque um pássaro, é um provérbio. Aí um pássaro de duas pernas, uma mulher, um homem, uma pessoa que diz ser nosso amigo, pode chegar e levar para aquelas pessoas aquilo que nós dissemos de forma inadequada. E aí ele diz: aí você vai sofrer. Então ele diz: tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado com a sua língua, porque tem muito passarinho. Tem muitas passarinhas nas esquinas, dentro das nossas próprias casas, das nossas igrejas. Tem passarinho doido para levar aquilo que nós dissemos. É claro que tem que falar aqui que não é passarinho, né? Muita gente já entendeu, mas são pessoas que ouvem e que vão lá denunciar, dizer: olha, fulano estava falando mal do senhor, e aí pronto, acabou a história. E aí nós vamos ver agora o capítulo 11, que é a necessidade de semear sabiamente para uma colheita vindoura. Então, nesse capítulo, o autor vai nos ensinar a agir pela fé, a não ficar de braços cruzados diante das aparentes dificuldades da vida. Então, ele vai nos incentivar a agir. E ele vai dizer o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reencontrarás. Reparte o que tens com 7 até com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Então, aqui, existem duas maneiras de se interpretar. De forma filantrópica, essa é menos utilizada, com uma questão de dividir o pão, de repartir aquilo que nós temos, e isso é muito importante para a vida cristã.
Mas a maioria dos estudiosos, eles nos dizem que lançar o pão sobre as águas era investir seu dinheiro no comércio marítimo. Naquela época, tudo era transportado, os navios levavam e traziam as mercadorias. Então, quando ele diz, lança o teu pão sobre as águas, é o teu ganho. Ou seja, trabalhe, invista para ganhar o teu pão nas rotas comerciais, nos navios que vão. E ele diz, porque depois de muitos dias o reencontrará, porque aqueles navios levavam um tempo para levar uma carga e para trazer. Então ele está dizendo, invista no comércio que você vai ter retorno. E aí ele diz assim, reparte. Não invista apenas numa área, mas em várias áreas. Há entre o judeu a questão de X mais um. Lá nos livros Profetas Menores, diz assim, por 3 transgressões e por 4. Então isso é um costume do judeu. Então ele diz assim, reparte o que tens com 7 ou com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Então ele está dizendo, não invista em apenas um tipo de mercadoria, mas diversifique, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, como você não sabe o que vai acontecer, se você investir só numa coisa, e aquilo ali, por uma série de razões, não der lucro, então você perdeu. Mas se você investir em várias coisas, a probabilidade de lucro é maior. Aí ele diz assim, primeiro ele vai falar de negociante. Segundo, agora, ele vai falar de um agricultor. Sempre com o sentido de invista para receber depois. Arrisca. É aquela história, quem não arrisca, não petisca. Ele diz, quando as nuvens estão cheias de água, derramam-na sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento, não semeará. E o que olha para as nuvens, não colherá. Então ele diz, olha, está vindo uma tempestade. Vem uma tempestade enorme, olhou para o céu e viu que a situação estava preta. As nuvens tinham enegrecido, estava aquele tempo horrível para chover, né? Aquele tempo onde a pessoa diz assim, olha, rapaz, tem relâmpago aí, está tudo escuro, tudo escureceu de repente, aí vem uma tempestade. E ele diz, essa tempestade vai derrubar árvores. E essas árvores vão cair ou para o sul ou para o norte. E onde ela cair, ali ficará. Alguns acreditam que ela podia cair no quintal do outro. E aí o outro aproveitava para lenha, para usar lenha. Podia cair no quintal dele. Então, era algo que estava fora do seu domínio. Ele não tinha poder sobre a tempestade. Também não tinha poder para segurar a árvore. A árvore ia ser arrancada pela tempestade. Então, ele está falando da nossa fragilidade, de que nós não temos domínio sobre nada e queremos achar que a gente pode tudo. Aí ele diz, quem observa o vento, não semeará. Ele diz, se você olhar para o vento, principalmente naquela época, você vai dizer, rapaz, o vento levou a chuva. Então, eu não vou semear, está ventando muito, então não é época de chuva. E se você olhar para as circunstâncias, muitas vezes você não acredita. Aí ele diz, e quem olha para as nuvens não colherá.
E se a pessoa não plantou, passou a vida toda olhando, quando é que vem chuva? Quando é que vem chuva? Ao invés dela estar trabalhando e confiando em Deus, dizendo, eu vou fazer a minha parte, ela ficava esperando somente no céu. E não fazia a parte dela. Então, a exortação dele é, faça a sua parte. Aí diz assim como não sabes o caminho do vento, em alguma tem o espírito, né? Mas aqui é ruar, né? Caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre que está grávida. Eram coisas que o ser humano não tinha conhecimento, nem do caminho do vento, nem de como acontecia, de que ossos iam sendo formados dentro do ventre, no bebê dentro do ventre de uma grávida. Ele diz, assim também não compreendes as obras de Deus. Então ele vai dizendo, olha, nós não queira primeiro entender a Deus para depois agir. Porque isso não seria fé. Então ele está dizendo, haja primeiro. Ele está dizendo, vocês estão querendo entender a Deus. Vocês não conseguem controlar o espírito, não sabem de onde ele vem nem para onde ele vai. Não sabem como se formam os ossos de uma criança. Vocês não têm conhecimento de determinadas coisas. Nosso conhecimento é limitado, então confie em Deus. Aí ele diz, planta a tua semente pela manhã e não detenhas a tua mão à tarde. Ou seja, continuidade. Ele diz, não desanime. Porque o agricultor, ele plantava, passava tempo esperando pela colheita. A situação atmosférica, os fenômenos meteorológicos, muitas vezes não ajudavam na confiança de que teria uma plantação, uma colheita boa. Então ele diz, olha, não detenhas a tua mão à tarde. Ou seja, continua, não desista, não desanime. Pois não sabe qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então ele está dizendo, olha, faça a sua parte. Trabalhe e não desista. Plante essa, plante aquela, plante de manhã, plante à tarde. Em outras palavras, ele está dizendo em todas as áreas da vida, não desista. Você não sabe o que será amanhã, então não desista. Então, não desista. Aí ele diz, a luz é doce e vê o sol agradável. Portanto, se o homem viver muitos anos, aí ele vai caminhando agora para a morte, para o fim. Aí ele diz, alegre-se em todos eles. Em outras palavras, ele vai dizer o seguinte, aproveite a vida. Alegre-se de maneira saudável, dentro da vontade de Deus, porque você vai envelhecer. Porque a vida vai chegar ao fim. Não deixe para querer se divertir quando já for tarde. Não deixe para aproveitar a vida quando já for tarde. A morte, a velhice, a idade vai chegar. Olha, eu já fiz 60 anos. Agora, dia 21 de outubro, eu completei 60 anos. O negócio é sério. Ele diz, portanto, se um homem viver muitos anos, alegre-se em todos eles. Ou seja, faça cada ano valer a pena. Ele diz, porém, lembre-se dos dias de trevas. Lembre que a vida não é só de coisa boa. A vida não é só uma história bonita, cheia de capítulos emocionantes, mas tem capítulos tristes, tem momentos tristes. Aí ele diz assim, porque serão muitos. Tem muita gente precisando ler o Eclesiastes, porque tem uma visão muito romântica da vida.
Eu acho que se creu em Jesus Cristo agora, com Jesus é vencer ou vencer. Ele diz, ó, aproveite, seja feliz. Agora, não esqueça que nesse intervalo aí da vida, em que você deve aproveitar dentro dos limites de Deus, dá valor a cada ano, saiba que tem muitos momentos difíceis de trevas e não serão poucos. Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Então, vamos lá. E agora ele vai exortar o jovem. A questão aqui, como eu costumo sempre dizer, ele vai dizer o seguinte, para que a gente entenda o todo, para depois a gente ir para os detalhes. Ele está dizendo que se você tem que fazer alguma coisa, já que está caminhando para a morte, que é o fim de todos os homens, ele diz, não espere envelhecer, faça enquanto você tem saúde, enquanto você tem força, enquanto você tem agilidade, enquanto o teu raciocínio está funcionando corretamente, ou seja, comece na juventude. Se você quer ser alguém instruído, faça enquanto está jovem. Se você quer ser alguém que se deu bem na vida financeiramente, comece. Ou seja, tudo na vida comece agora, comece o mais cedo possível. Ele diz, jovem, alegra-te na tua mocidade e anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Ele está dizendo, olha, a hora de ser feliz é essa. Essa é a hora de você ser feliz, de você usufruir. Essa é a hora onde você vai estar bem, entre aspas, de saúde, né? Porque existem as exceções. Essa é a hora onde sua mente estará mais fresca, pronta para o plantio. Né? Essa é a hora onde você vai ter coragem. Essa é a hora em que você pode escolher uma boa esposa, uma bela esposa. Então ele diz o seguinte, olha, faça antes que seja tarde. Aí ele diz, segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos. Porém, tem um tal do mais versativo. Sabe que Deus te trará juízo por todas essas coisas. Ou seja, você tem liberdade com responsabilidade. Você deve ser feliz, mas o que eu estou dizendo, diz o sábio, não é para você ser um libertino. É para você aproveitar, saber que a hora de fazer é na juventude, a hora de começar tudo é quando você tem força. Mas saiba de uma coisa, tudo que você fizer, tudo que você se alegrar, você vai ter que prestar conta a Deus. Aí ele diz assim, afasta a angústia do teu coração e remove o sofrimento do corpo, porque a mocidade e o vigor da vida são transitórios. Então ele está nos dizendo o seguinte, tenha cuidado, porque isso passa e passa rápido. A mocidade, então ele diz assim, olha, tire as preocupações. Não se preocupe antes do tempo. É aquela pessoa que ficou velha sendo jovem. Ela envelheceu cedo demais. Então ele diz assim, olha, não envelheça. Afasta a angústia do teu coração e remove o teu sofrimento. Ele diz, por quê? Que é explicativa. A mocidade e o vigor da vida são transitórios. Isso passa rápido, passa voando. Então ele diz, não perca seu tempo sendo um velho de 17 anos. Um velho de 25 anos. Tem muita gente assim.
que envelheceu e até hoje, né, não conseguiu viver a vida, atropelou um monte de fases da vida. E aí ele vai continuar. Agora nós vamos para o último capítulo, o 12. Alguma pergunta até aqui? Não. Não. Ele vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos, que dirás, não tenho prazer neles. Ele diz: olha, pessoal, a velhice vai bater a porta. E ele diz: sabe quando é que é para você lembrar do seu Criador? E aqui o lembrar não é o lembrar cognitivo apenas, mas o lembrar de obedecer, o lembrar de andar nos caminhos. Ele diz: olha, porque é muito difícil se lembrar de Deus quando a gente está namorando, com um bom emprego, a namorada bonita, ganhando dinheiro, querendo aproveitar a vida, querendo ser feliz. Então, muitas vezes, estas coisas acabam nos afastando. Acabamos por esquecer que a felicidade, a força, a visão boa, até a boa aparência, que a namorada, e tudo isso é dádiva de Deus. Então, a gente tende a esquecer um pouco a Deus e colocar no lugar de Deus outras coisas. E ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis, antes que venha a velhice. Porque quando a velhice chegar, você vai dizer assim: rapaz, não tenho prazer nesses dias. A Bíblia diz: a vida de um homem é de 70. E passar disso a 80 é canseira e enfado, é doença, é medicação, é remédio de todo jeito. Aí ele diz assim: antes que o sol e a lua e as estrelas se escureçam, e as nuvens voltem depois da chuva. Então ele começa agora uma série de analogias que vão falar do envelhecimento. Até, ele está dizendo: olha, começou na mocidade, agora já está velho, já está idoso, a idade está avançada, o tempo voou. E aí ele diz assim: antes que o sol e a lua, e a luz, e a lua e as estrelas se escureçam. É a diminuição da visão por causa da velhice. A pessoa já não enxerga tanta beleza na vida, porque ela está pensando mais em quando ela vai partir, ela já não tem mais aquele mesmo vigor, e ela já não enxerga mais a luz, as belezas da vida. É como se ela fosse se desprendendo deste mundo. Aí ele diz: e as nuvens voltem depois da chuva, ou seja, a escuridão. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes andarem curvados. Aqui ele vai, alguns acham que ele está fazendo uma ilustração, eu concordo com eles, do corpo humano envelhecido. Então, quem são os guardas da casa? Os guardas do corpo humano? Os braços e as pernas. Então ele está dizendo: olha, quem é que defende você? O que você usa para defesa, para ataque? Os braços e as pernas. E ele diz o seguinte: vai chegar um dia em que os guardas da casa vão começar a tremer. Na idade, o negócio começa a tremer. Aí ele diz assim: e os homens fortes andarem curvados, são as pernas. O senhor anda
a coluna, né? A pessoa vai diminuindo, né? Nós nascemos e vamos ficando eretos. E à medida que a gente vai envelhecendo, o peso da gravidade sobre os nossos ombros vai fazendo com que a gente penda para frente. Aí ele diz assim, e cessem os moedores, por já serem poucos. Moedores é dente. Ele disse, olha, caíram aqueles que eram os moedores. Naquela época não tinha prótese. Por já serem poucos. E os que olham pelas janelas se escureçam. Aqui são os olhos. Ele está dizendo, olha, os olhos vão escurecer. Sua visão não vai ser mais, se a minha visão e a sua já está meio comprometida, né? Se tem gente que já usa óculos desde cedo, imagine com a idade. Ele diz assim, quando os que olham pela janela, a janela são os olhos, nós estamos vendo, se escurece. Então a vista é outra que vai. Então nosso corpo vai se desintegrando. Aí ele diz assim, quando as portas da rua se fecharem, ou seja, acabou o prazer de sair. Eu quero estar deitado. Aí diz assim, quando diminuir o barulho do moinho, se as pessoas estão lá, todas, os jovens, as mulheres, trabalhando, e a pessoa já nem escuta mais. Ele já sabe que não faz mais parte daquele processo de produção. Aí ele diz assim, e quando acordares com o canto dos pássaros, e silenciar o som de todos os cantos. Ele disse, olha, a velhice traz insônia. A pessoa acorda muito cedo. E basta um pássaro cantar para acordá-lo. Seu sono é leve. Aí ele diz assim, silenciar o som de todos os cantos, ou seja, você perde o gosto pelo barulho, pelas músicas. Você vai dizer, professor, mas eu conheço uma senhora idosa que dança. O Correlete aqui está falando da regra e não da exceção. Quando temeres a altura e te assustares pelo caminho, ele está dizendo, olha, na velhice, a pessoa tem tonturas, né? A visão está ruim, as mãos estão tremendo, precisam de corrimão, precisam se segurar para não cair. Ele disse, olha, tenha cuidado, que essa hora vai chegar. Aí ele diz assim, quando florescer a amendoeira, né, que ficava branca, em outras palavras, quando o teu cabelo ficar branco, quando aparecerem, quando sua cabeça ficar branquinha, né? O gafanhoto com peso e o desejo já não se despertar. Então, ele disse, olha, alguns acham que o gafanhoto pode ser aquele gafanhoto ágil que faz o idoso lembrar que ele já não tem mais agilidade. Mas outros, e eu concordo com esses outros, acham que a pessoa está tão fraca, tão debilitada pela idade avançada, tão perto da morte, que um inseto pequeno é pesado para ela. Que se pousar um inseto no ombro, ela sente o peso de tão fraca que está. E o pior é cuidado. Pior aqui é assim. E o desejo já não despertar. A Septuaginta traduziu isso aqui por alcaparra, que era uma espécie de afrodisíaco. Porque, em primeiro lugar, é mais ou menos assim, e você não sentir mais atração sexual, não sentir mais o desejo sexual, não sentir mais
né? A libido diminui, a testosterona foi embora. Aí o negócio, aí é complicado. Aí a pessoa é ruim mesmo. Viu? Aí ele diz, quando aconteceu tudo isso, então ele fez uma descrição do homem velho, andando agachado, qualquer coisa é um peso, tremendo, surdo, já não ouve mais, não tem mais muito interesse em músicas. A porta da rua já não faz mais tanta diferença se ela está aberta, fechada. Então, a idade chegou e aquela pessoa está já morrendo devagarinho, se desfazendo. Como aqueles guarda-roupas que a gente vai pegando e os vai se desmanchando. Aí ele diz, depois de dizer tudo isso, descrever, quando os dentes caírem, né? Quando os olhos já não enxergarem, quando amanheceu o dia e a pessoa já não olhar mais, e não vê coisa bonita, e não vê a beleza do dia, e não disser assim, oh, dia maravilhoso. Ele diz assim, o homem vai à sua morada eterna, ou seja, a sepultura. Lembre-se que ele está falando aqui debaixo do sol. Então, não vai pensar, ele vai para o céu, ele vai para a glória. Né? Ele está dizendo o seguinte, vai para o lugar onde todo mundo vai, e de lá não volta. Só teve um que voltou. Né? E só o cristianismo vai dizer que de lá não volta. Aí ele diz assim, o homem vai à sua morada eterna. E os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Ou seja, o pessoal já está de olho. O pessoal já começou a ver que esse aí está, a qualquer hora, ele bate as botas. Ele vai morrer. Aí ele diz assim, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre o copo de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte, ou se desfaça a roda junto à cisterna. Então ele está falando das últimas coisas que acontecem dentro de uma casa. Ele diz, antes que se rompa o cordão de prata, naquela época era costume pendurar perfumes em janelas, em portas, e aquilo era caro. Né? E botava-se um cordãozinho de prata, e bastava um elo quebrar com o passar do tempo, à medida em que o tempo ia passando. Aquele cordão envelhecendo, então chegava uma hora que não aguentar mais o peso. Então ele está dizendo, a qualquer momento, esse cidadão de idade vai morrer. Aí ele diz, ou se quebre o copo de ouro. Então, naquela época, eles tinham um copo muito valioso dentro de casa, que a qualquer momento podia cair e derramar todo o seu conteúdo. Aí, ou despedaça o cântaro. As mulheres elas iam buscar água. Mas, se houvesse algum problema no caminho, e aí o cântaro podia se despedaçar. Então, ele está dizendo que a nossa vida é como um fio que pode quebrar. É como um cântaro que a qualquer momento pode cair e virar prato. Aí, ou desfaça-se a roda junto à cisterna. Naquela época tinha, até hoje ainda tem, umas rodas que ajudam a puxar, mas com tanto tempo de uso, muitas vezes as pessoas deixavam até aquelas cisternas ali abandonadas, e aí aquela corda se partia, aquela roda, por não ter manutenção, ou por já estar velha demais, ela despencava dentro do poço. Amém. Então, diz assim, quando a cisterna se vai, significa que a pessoa morreu. Aí diz assim, e o pó volte à terra como era.
E na hora da morte, ele vem falando da velhice, aí ele diz: o cordão de prata quebrou. Ele diz: o cântaro virou carne. Ele diz: a roda que puxava a água caiu de velha dentro do poço. Ou seja, chegou a hora da morte. Aí ele diz: nesse momento, que é para onde ele caminha, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus. Então ele diz: agora chegou a morte. Aí ele diz: que grande ilusão. Se tudo vai acabar assim, que grande ilusão. Ele diz: não se iluda. Tudo vai acabar assim, vai ficar velho. Vai se degenerando, se decompondo. Vai morrendo aos poucos. E vai chegar um dia que o cordão de prata não resiste o peso. E ele diz: a vida que não foi vivida no temor do Senhor, a vida que foi vivida debaixo do sol, é uma grande vaidade. Aí ele diz: tudo é ilusão. Diz o sábio: tudo é ilusão. Vaidade de vaidade. Além de ser mestre, o sábio ensinou conhecimento ao povo, refletiu, examinou, organizou muitos provérbios. O sábio procurou achar palavras agradáveis e escreveu com propriedade discursos plenos. Então, o que acontece? Ele diz: olha, ele organizou, elaborou, procurou as melhores palavras, as melhores colocações, mas sem deixar, como diz aqui, ó, com uma das mais belas alegorias da Escritura, usando a imagem. Ele vai usar muito essa questão. De acordo com Wilton, um aspecto importante da criação era dar função às coisas e trazer ordem ao mundo. Aí eu coloquei aqui no final um texto que eu acho bonito para terminar a nossa aula. Vocês têm material muito vasto aí para estudarem esse livro de Provérbios. E aí eu vou terminar a aula com a leitura disso aqui. Eclesiastes. Oi? Eclesiastes. Os interesses do pregador eram pastorais, não profissionais. Assim, o conhecimento que ele transmitiu deve ser entendido como algo mais do que o simples acúmulo dos fatos. Aí ele diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões. As palavras reunidas do mestre, dadas por um único pastor. Então ele está dizendo: olha, foi Deus. Ele está reivindicando inspiração. Aqueles que creem que Salomão não foi o autor, estão dizendo que esse editor foi fiel às palavras de Salomão. Mas aqueles que são ortodoxos dizem: não, Salomão está reivindicando aqui inspiração. Aí diz assim, vou ler aqui. Ó. Curioso é que, como percebemos no versículo 12, isto não nos agrada. Nós nos tornamos viciados na pesquisa propriamente dita, apaixonados pelas nossas perguntas mais difíceis. Uma resposta estragaria tudo. C.S. Lewis, em uma de suas confrontações no livro O Grande Divórcio, capta o tom e a qualidade desta atitude, a altura em que finalmente se aposta do homem. Nessa cena, na fronteira do céu, um pesquisador vitalício é convidado a entrar. Então,
na hora da morte, é como o que nós temos aqui de São Pedro, ele dizendo-lhe, não posso lhe responder. Qualquer campo de ação para os seus talentos, apenas o perdão pode havê-los pervertido. Nenhuma atmosfera da pesquisa, pois vou introduzi-lo na terra, onde não há perguntas, apenas respostas. E você verá a face de Deus. Então ele diz, olha, uma pessoa chegou lá e quis respostas lá, no final da vida. Não praticamente no céu, porque esse livro não é um livro metafísico. Mas no final da vida a pessoa quer resposta. Ele diz, olha, você veio até aqui. C.S. Lewis diz assim, você veio até aqui e não aprendeu? Você viveu esse tempo todo e não aprendeu? Você não amadureceu? Então ele diz, volte. É como Nicodemo, você tem que nascer de novo, não no sentido de Jesus, mas no sentido de voltar a ser criança, ter uma segunda chance. Então, isso aí seria espiritismo, não cristianismo, não judaísmo. Ele está dizendo, se você não aprendeu até agora, não vai aprender mais. Só se você tivesse uma segunda chance de começar tudo de novo. Ele termina dizendo assim, conhecer o nosso Criador antes de envelhecer e morrer é a coisa mais importante que podemos fazer. Conhecer o nosso Criador antes de envelhecer e morrer é a coisa mais importante que temos que fazer. Alguma pergunta? Então, até a nossa próxima aula. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor a todos. Deus abençoe.